Olhar diferente que eterniza histórias. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Você está bem, produção? Sim, estou bem. Bom pessoal, eu sou Michele de Paula, jornalista, filmmaker e mulher cega. Eu estou em pé na minha sala mais uma vez, uso um vestido preto e vermelho, ele tem uma saia vermelha, pulseiras prateadas, anel também prateado, cabelos soltos, que são loiros ondulados. Pessoal, hoje o tema, tá? Refletir para educar. Essa é uma playlist que tá no canal também. Esse é o segundo vídeo da playlist e eu vou contar uma história para vocês, tá? Que eu e o Augusto a gente vai discutir aqui sobre essa história que eu vou contar. E eu quero também, é muito importante a opinião de vocês nos comentários, tá? Que é uma coisa, que é uma história que acontece com pais que são cegos e os educadores precisam saber disso, tá? Vamos lá, gente. Bom, pessoal, vamos lá para a história. Certo dia, não muito tempo, eu e a galerinha aqui estávamos jantando, né? E conversa vai, conversa vem, o Thales me fala assim: mãe, às vezes os meus coleguinhas da escola, a gente fala sobre os pais, né? E daí eu falo que eu tenho uma mãe cega. E daí eles ficam tristes com a situação, né? Eles falam, coitado. Daí eu perguntei pra ele, né? Eu perguntei pra ele, mas o que que você fala? O que que você faz, assim? Você fala alguma coisa? Aí ele fala, de vez em quando eu falo, qual é o problema? Mas às vezes não. E ele contou essa história pra mim numa indignação, gente. Ele contou assim, sabe? Bravo mesmo, indignado. E daí eu vou perguntar primeiro pro Augusto, né? Primeiro como um padrasto, né? Qual conselho ele daria, né? E qual a sugestão que ele daria para os educadores, né? Porque hoje, gente, uma coisa que eu sempre vou falar aqui no canal, e foi por isso, eu achei esse tema bastante legal, bastante interessante colocar aqui, e foi por isso também que eu fiz essa playlist. Na verdade, essa playlist era um título de um vídeo que eu vou colocar aqui embaixo para vocês na descrição, tá? Esse título, Refletir para Educar, e eu transformei isso num tema que vai ser colocado aqui como playlist aqui, né? Porque tem várias coisas que eu vou contar para vocês. Porque hoje, gente, a informação tá aqui para todos verem, tá? Principalmente para os educadores de plantão, que eu sempre falo aqui, e isso precisa acabar. Porque para as nossas crianças, isso é muito ruim, né? E principalmente crianças pensarem desta forma. E para as crianças pensarem desta forma, depende também dos pais. Então eu quero perguntar para o Augusto primeiro, antes de dar a minha sincera opinião, que eu já estava quase começando a dar a minha sincera opinião aqui, mas eu vou me controlar. E perguntar para o Augusto primeiro, ele começa falando o que ele acha disso. E qual a sugestão que ele daria. Bom, né, eu acho que cabe à criança, né, nas conversas, né, nas vivências com os colegas de sala, de escola, ele compartilhar um pouco de como é a vida dele, né, com os pais, com a mãe, com a família em si, e mostrar para as pessoas, né, para as outras crianças que se trata de uma família comum como qualquer outra, né, com as suas questões, né, com suas vivências comuns, e que não há diferença em relação a isso, que os pais, né, o pai ou a mãe, ou no caso os pais, né, o casal que são os pais, né, mesmo tendo uma deficiência, né, isso não passa de uma simples característica, e que todo o resto é normal, né? Tudo é feito de uma forma muito normal, às vezes com algumas diferenças, por causa
De cada da deficiência, né? isso de De cada cada particularidade, isso eu acho de que não é só cada deficiência, né? de cada particularidade, de cada perspectiva, né? E mais que o papai trabalha normal, a mamãe também trabalha, ou se não trabalha, né? Cuida da casa, lava roupa, faz comida, limpa a casa, normal, como qualquer outro casal, né? E acho que isso vai desenvolver nas crianças esse pensamento, né? Essa visão de que é normal, é só uma característica, mas não é nada que impacta, né, sobremaneira. E já puxando um pouco mais para o lado da educação, né, é um mérito um pouco difícil de entrar, porque é um problema cultural, estrutural e que ele tem que ser modificado na raiz, né? Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira e culpar os educadores. Afinal, os educadores também são reflexo, né? Eles são vítimas de uma cultura é, em que a deficiência é vista dessa maneira, né? Ainda como uma maneira voltada para a incapacidade, para a dificuldade, para o coitadismo. Então, eles também são vítimas dessa cultura. E o problema acaba sendo muito mais profundo do que se parece. Esse é apenas o sintoma de uma doença muito mais séria, que é a cultura do nosso país, né? E isso sim precisa ser transformado. Então, já que digamos que essa doença séria que temos é a cultura, eu sugiro, né, que os educadores deem espaço para palestrantes, não digo só com deficiência, tá? Mas com particularidades, tá? É muito importante vocês darem esse espaço pra gente, tá? A gente tem muita história para contar para os nossos pequenos. A gente tem muito para mostrar, né? É que nem uma história que eu contei aqui no canal, de pessoas profissionais graduadas, né? Chegando para uma criança, eu ali de olho fechado, e a criança perguntando por que eu estava de olho fechado, e a profissional, a graduada, simplesmente fala que eu estou cansada, né? Uma outra questão também que é importante a gente visar aqui é uma pessoa com deficiência tá andando e a criança ela tem curiosidade de chegar para conversar com aquela pessoa. Nenhum professor tem de chamar a atenção da criança por causa disso. E tem muitas crianças que não conseguem lidar com o público quando cresce, né? Ou quando vai apresentar um trabalho por conta disso, né? Porque por um simples detalhe, uma simples curiosidade, a professora simplesmente chama atenção ali e a criança ela chega a tomar um susto. Então, assim, gente, deem espaço, né? Nas escolas, com adolescentes, para a gente palestrar, para a gente contar nossa história e para a gente mostrar que somos iguais, com detalhes, com particularidades, como eu venho falando aqui, com deficiências, com características diferentes, mas somos iguais. Temos limitações como qualquer pessoa tem limitação. Eu vou falar meu sentimento aqui, eu fiquei muito triste, mas eu não fiquei triste por mim. Eu não fiquei triste, poxa, né, o meu filho tem uma mãe cega. Não, eu não fiquei triste por mim, eu fiquei triste por ele, tá? Eu fiquei triste por ele porque eu pensei, poxa vida, como ele não deve ter se sentido? Porque das duas a uma, ou o adulto, né, ou a sociedade planta uma responsabilidade em cima daquela criança, porque a criança precisa cuidar daquela mãe, daquele pai que é deficiente, e esse detalhe, esse é um assunto para outro vídeo, mas só adiantando aqui, né? Ou a sociedade planta uma tristeza em cima daquela situação. E isso passa para as nossas crianças. As nossas crianças são ditas como o futuro do Brasil. Então vamos fazer com que esse futuro do Brasil seja, né, um futuro mais... uma geração mais
informada? E para isso, temos este canal, temos o canal Inclunet, temos outros canais, temos um projeto muito bacana que depois eu vou divulgar aqui para vocês em um short, tá? Então temos canais aí completamente informativo, né? Que tem desde a vida autônoma até tecnologias assistivas e por aí vai. Então assim, o que eu falo para vocês é: deem espaço para palestras, deem espaço para conhecimento, é muito importante. Hoje não se tem desculpas, porque tudo que se cita, porque é complicado, porque isso e aquilo, vocês me perdoem, mas isso é desculpa, tá? Porque a gente não cobra por palestra nas escolas. A gente quer mais que as informações se espalhem. Eu estou aqui, tá? Eu estou aqui, uma mulher que é mãe, que é esposa, que se formou em jornalismo, que é dita a primeira cinegrafista cega do Brasil, que já foi modelo fotográfico, como tantas outras mulheres que são empoderadas, que são guerreiras, e mulheres com deficiência, que têm seus filhos, que têm sua profissão, que trabalham, que lutam, né? Que precisam que essa informação seja espalhada. Então, é o que eu peço para vocês. Deem espaço para nós, tá? Que as nossas crianças não tenham esse pensamento, porque elas não têm esse pensamento porque elas querem. Jamais, jamais. Elas não têm esse pensamento porque elas querem. E eu compreendo, eu entendo as crianças. Deve ser difícil, né? Para quem não tem informação, imaginar como é que é uma criança com pais cegos. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria falar. Mo, você tem mais alguma coisa? É só complementar que, embora a diversidade esteja em voga, né, nesse momento, em muitos discursos, mas às vezes, infelizmente, não passam de discursos, né? A diversidade ainda é vista como tabu, tudo aquilo que é diferente causa uma estranheza muito grande à maioria das pessoas, e essa própria estranheza, né, gerada deveria ser o suficiente para gerar uma curiosidade a ponto das pessoas buscarem conhecimento, mas não é o que acontece, né? E infelizmente, né, a gente vivencia o discurso da diversidade, da aceitação, da união, da inclusão, do que é diverso, né, daquilo que é diferente do convencional, mas a gente sabe que a diversidade em seus diversos aspectos segue em segregação, né? As pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas no geral, todos os tipos de diversidades, né? Tudo aquilo que é considerado como diferente do que costumamos chamar de convencional, vive uma segregação velada, né? É uma falsa inclusão, uma falsa aceitação, e isso precisa mudar. E não existe outro caminho para a mudança de uma sociedade que não seja o conhecimento. Então, gente, é isso. Essa vai ser a nossa nova playlist, vai ser o nosso novo assunto aqui no canal. Guardem, tá? Refletir para educar. E, gente, engajem aqui, comenta o que vocês acham, qual a opinião de vocês, qual a sugestão, tá? Que vai ser muito importante pra gente juntar essas opções, esses comentários, essas sugestões, tá? Pra gente fazer mais assunto, pra gente deixar essa playlist enorme, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez, pessoal. A família tá aumentando, tá crescendo aqui o canal. Graças a Deus, gente, é o que eu mais queria que acontecesse mesmo. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificações e olhar diferente que eterniza histórias.